Olá pessoal, Tio Mamá na área, linguagem que você entende. Eu sou o professor Mailson Farias, trabalho há muitos anos, há mais de 16 anos, ensinando para concursos e vestibulares, língua portuguesa, redação, literatura, interpretação, e estou com vocês com o intuito de ensiná-los a língua portuguesa, a nossa mãe língua portuguesa, a partir de diversas teorias e regras que regem nossa língua e a deixam cada vez mais interessante. Então, a partir de hoje, nós vamos ter regras bastantes, dicas bastantes para que você possa ter sua aprovação e venha aqui para a família PHD Cursos e para também o Tio Mamá, professor Mailson Farias. Já há muitos anos que eu venho juntando aprovações aqui no estado e também aprovações no Brasil inteiro, PRF, polícias militares, tribunais. Então, tive primeiros lugares, alunos com notas de excelência em língua portuguesa. E você vai ter a chance também de estudar comigo a partir do PHD. Vamos começar a nossa bateria de assuntos, né? Teremos uma sequência de conteúdos de diversas áreas, seja semântica, morfologia, sintaxe, né? A parte de sintaxe é muito tensa, diga-se de passagem, você deve conhecer muitíssimo bem. Então, a partir de agora, a gente vai levar um bate-papo bem gostoso, bem interessante e aprender a língua portuguesa de uma maneira mais fácil. Mas lembrando que o português não é fácil, você precisa estudar todos os dias. Então, eu decidi iniciar este curso com um conteúdo de textualidade. Eu acho muito importante que nós estudemos texto, que nós estudemos a parte de texto, né? Visto que em toda prova de concurso, em toda prova de vestibular, em todo exame de seleção que você vai fazer, você carece saber ler um texto e analisar suas partes, né? Se você não consegue fazer isso, o fracasso, claro que vai chegar e você vai ficar tentando muitas vezes. Então, vamos iniciar esta nossa bateria de conteúdos com um assunto chamado de textualidade. Olha que coisa mais legal, né? Ó, tá bem arrumadinho, textualidade. E tudo aquilo que envolve um texto, a gente vai começar a trabalhar aqui parte por parte, tudo bem? Quando eu falo de textualidade, eu preciso entender que há uma pequena diferença entre texto e contexto. Olha que aqui a gente já começa a botar para quebrar no aspecto, né, principalmente no aspecto de diferenciar o que é um texto, o que é um contexto. Olha, o texto é toda aquela matéria, porque o texto ele possui visibilidade. Você olha para algo e você diz assim, isto é um texto, né? Você olha para um elemento e você diz, isto é um texto. Muitas vezes ele está no outdoor, muitas vezes ele está em formato de uma carta, o texto pode estar em diversos formatos. Então, é interessante você entender que texto e contexto são diferentes? Sim, obviamente são diferentes, né? Porque o texto é a produção, o texto é a produção finalizada. Eu não sei se você está me entendendo, é a produção finalizada, isso é o texto, né? É aquilo que você construiu que transmite informação, né? O texto, ele vai transmitir algum tipo de informação, algum tipo de mensagem. Então o texto, ele traz mensagem, traz informação, é a produção finalizada. Já o contexto, que aí é outra história. O contexto seria aquele diálogo que os textos fazem. Ô mamá, como assim diálogos que os textos fazem? Como assim? É o seguinte,
Contexto, esse com, sabe o que significa este com? Significa de um para o outro. Este com significa a gente fazer um levantamento de aspectos históricos, de aspectos culturais. É a gente trabalhar toda a situação em que o texto foi criado. Então, o contexto já diz respeito, olha que coisa interessante, né? A situação de criação do texto. E tem outra coisa que eu acho muito importante, né? E, a situação de criação do texto e, né? O diálogo que ele estabelece, né? Entre o mundo real, entre os interlocutores, né? E os diálogos, que coisa interessante! E os diálogos, né? Estabelecidos por ele. Então, a gente tem aqui uma noção básica de texto e de contexto, né? Gente, Tio Mamá já possui diversas aprovações no Brasil inteiro. Então, pode confiar nesse meu trabalho, nesse meu estudo que você vai amar. É só você também, caso você possa, dar uma corridinha lá, né? Lá onde Tio Mamá, dá uma carreirinha lá no nosso, no meu Instagram, que você vai perceber lá que eu tenho muitas aprovações em medicina, concursos para polícias federais, militares, tribunais, né? Então, se você puder, dá um chega lá, minha gente, no @Maílson Farias Cursos. Olha, Maílson Farias Cursos, e você vai ter mais informações a respeito, né, do Tio Mamá. E também, se você puder, dá um saque lá em professormaílson.com.br. E aí você vai ter, bebês, um site do Tio Mamá em que haverá cursos, né? Cursos de redação para concurso e também cursos de língua portuguesa direcionados, questões e tal. Então aqui é uma parceria do Tio Mamá com o PhD Cursos. Mamá, o que mais eu preciso saber de textualidade? O que é que eu tenho que entender quando eu penso num texto? O que é que eu tenho que parar para pensar quando eu penso em um texto? Olha, quando você pensa em um texto, você precisa valorizar alguns elementos. E a gente vai agora elencar estes elementos que são importantíssimos quando o quesito é em observar o texto, né? Eu preciso muito que vocês tenham essa capacidade de enxergar um texto e conseguir decodificar aquilo que é necessário para você fazer as questões. Vamos para esses elementos, vamos lá. Gente, o texto, ele possui, obviamente, estética. Mamá, um texto possui estética, né? O texto possui um corpo. Óbvio, o texto possui um corpo. Às vezes o texto, ele tem eu percebo que ele tem uma estética mais simples, mais usual. Por exemplo, escrever em parágrafos. Você vê uma estética mais simples. Porém, meu amor, quando o texto ele está escrito em versos, que aí já vem, né, as linhas são bem menores, os versos são as linhas de cada poema, uma economia de palavras. E quando você vê, por exemplo, um outdoor, uma estética totalmente diferente, né? Quando você vê, digamos que um texto não verbal, feito com imagem, então todo o texto ele possui uma estética, ele possui um corpo. Ele possui um formato, e isso é muito importante que você saiba, que você não se perca nisso. Mamá, diga mais. O texto possui uma estética, possui. O texto também possui, né, funções. Olha, que isso vai virar um assunto nosso, isso vai ser um assunto estudado por nós, sabia? Mamá, o texto possui funções, como assim? Todo texto ele tem uma intenção.
Todo texto, ele tem uma funcionalidade. Ele quer atingir algo, exatamente algo. E por conta disso, a gente precisa entender que essas funções, eu vou colocar aqui as funções para vocês, tá? Ó, um texto ele possui função emotiva, olha que coisa interessante. Função referencial. Mamãe, eu preciso saber essas funções, não lembro mais de nenhuma. Mamãe, eu não lembro de função nenhuma, eu estou zerado.com.br. Calma, você vai aprender. Emotiva, referencial, né? Apelativa, olha que legal. Função apelativa. Função fática, fática, metalinguística. Eu aposto que muita gente já está se ligando no que eu estou dizendo, né? Já está, assim, se inteirando sobre o que eu estou dizendo, né? E a função poética, e por fim, a função poética. São 6 funções que o texto possui. Mas essas funções estão ligadas a quê? Por exemplo, um texto em que você coloca muita paixão. Você vai falar com o seu crush. E aí você coloca muita paixão naquele texto, né? E aí você, eu te amo, né? E vou gritar para todo mundo ouvir. E aí o que aconteceu aqui? Você utilizou a função emotiva. A vontade daquele texto era exatamente emocionar, chamar a atenção. Mamá, Deus, é verdade. Eu entendi agora a pegada. Agora, o texto de função referencial, ele já tem uma pegada mais informativa. A única coisa que o texto referencial ele quer, ele deseja, é informar, é transmitir informações, é passar uma mensagem. Então veja como isso é interessante. Não vou finalizar aqui todos porque vai ser uma aula nossa e a gente vai ter muito tempo ainda para estudar todos estes conteúdos. Vamos lá? Vamos lá. Mamãe, diga outra. Olha, é muito importante também que a gente saiba diferenciar, isso é uma coisa magnífica, eu quero que vocês aprendam. É muito importante também que a gente saiba que os textos, eles possuem tipos. Mamá, os textos possuem tipos, exatamente. Né? O que são tipos? São as maneiras de você escrever esse texto. Esse texto, ele tem formas próprias de serem escritos, né? E aí você precisa utilizar essa diferença para que você não desobedeça, muitas vezes, algumas regras. Por exemplo, eu vou contar um texto, eu vou escrever um texto narrativo, que é um texto que conta alguma coisa. Ele apresenta fatos em sequência. O texto narrativo, ele conta. Então, por isso eu preciso de personagens, eu preciso de um tempo específico, eu preciso de um enredo, né? Então, observe como é interessante. A gente precisa de alguns elementos para cada tipo específico. Então, se para cada tipo específico eu preciso de elementos, eu tenho que saber a diferença entre os tipos de texto. Também vai ser uma aula exatamente topadinha para que você possa aprender a diferença, meu bem, né? Vamos lá, vamos escrever. Mamãe, quais são os tipos? Aí nós temos narrativo, dissertativo, repare, narrativo, dissertativo, injuntivo. Mamãe, eu não lembro mais de nenhum, meu Deus, eu estou perdidaço, não lembro mais de nenhum. A gente vai trabalhar um por um, tá? Não se preocupa. Dissertativo. Eita, o dissertativo é um dos que mais cai, meu Deus, né? Um dos que mais caem. Qual é o dissertativo? Aí nós temos descritivo, preditivo. Aposto que você está se perguntando, meu Deus, o que é isso, né? E nós temos o informativo, pronto. Então aqui estão os tipos de texto
que nós vamos ter que estudar, né, com o tio Mamá, professor Maílson Farias, de Língua Portuguesa, Redação, né, e Literatura e Interpretação Textual, e você vai ter que passar, porque a aprovação é o meu nome, meu bem, né, e sucesso é o meu sobrenome. Uou! Aqui tem que ter alegria, meu amor, estudar é assim, não adianta, temos que nos estimular para conseguir o que a gente quer. Vamos lá. Mamá, eu gostei, eu amei, achei magnífico, achei super interessante. Vamos agora para mais um fator, né? Os textos precisam ter, a gente precisa observar isso nos textos, né? Outra coisa muito foda que a gente não pode esquecer dos textos. Eu vou escrever aqui deste lado que fica melhor para a gente, ó. Fazer aqui uma divisão. Os textos precisam ter uma linguagem. Eita, mamá, é verdade. Os textos precisam ter uma linguagem, né? Mamá, o que quer dizer linguagem? Olha, linguagem significa exatamente o tipo de como você escreve esse texto do ponto de vista da norma culta, da norma coloquial, né? Porque a gente sabe que os textos, eles podem se diferenciar quanto ao uso da linguagem. Por exemplo, nós temos a linguagem verbal, que é a linguagem que utiliza o que, bebês? Palavras. Utiliza palavras, utiliza frases escritas, né? Então, esta é a linguagem verbal. Mas nós temos a linguagem não verbal. Que a linguagem não verbal, ela trabalha muito mais com imagem, com símbolos. Ela não trabalha exatamente com palavras, com a escrita. Então ela vai trabalhar com símbolos, com imagens. É muito interessante que você saiba diferenciar isso e que você consiga levar isso em consideração. Mamá, que tipo de linguagem existe mais? Nós temos a linguagem coloquial. A linguagem coloquial é aquela do cotidiano, é aquela do dia a dia, é representada por gírias, por regionalismos, né? Veja que é uma linguagem muito mais simples e muitas vezes é uma linguagem até mais acessível. Agora, às vezes pode não ser, porque é depender do nosso país, que tem diversos lugares. Não, você está ligado que o Brasil é feito de diversas regiões e cada região tem a sua norma coloquial própria, o seu uso próprio das palavras. Então isso pode, com certeza, ser diferenciado de um para o outro, né? Então, ora pode ser mais fácil, ora pode não ser. Mas a linguagem coloquial é isso, é a linguagem cotidiana, é a linguagem do dia a dia, ok? Nós temos também, né, uma linguagem chamada de formal, linguagem padrão, linguagem culta. A linguagem culta, ela é exatamente aquela em que você utiliza todos os recursos da gramática normativa. Na linguagem culta, você vai trabalhar as regras de concordância, de regência, de crase, de sintaxe, né? Vai se preocupar com paralelismo, com a construção dessas frases. Então você vai escrever com acentuação, com pontuação. Essa é a linguagem padrão, a linguagem formal, ok? Nós temos uma linguagem chamada também de conotativa. E aí a palavra conotativa, ela faz uma ponte também com a palavra denotativa. Mamá, como é que eu vou fazer a diferença, mamá? Olha, eu faço assim, de dicionário, linguagem real. De dicionário, linguagem real. E conotativa é a linguagem figurada. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas a linguagem conotativa, a linguagem é aquela muito própria da literatura. A linguagem conotativa, ela possui aquele divaneio das obras literárias, né? Vozes veladas, veludosas vozes. Veja como é musical. Isso é a linguagem conotativa, também chamada de linguagem literária. Inclusive, vou até colocar aqui, sabe?
mas eu quero que você faça uma ponte, ó. Literária, ó, que é a mesma coisa, bebês, que a linguagem conotativa também, né? Tem uma grande semelhança. Já a linguagem denotativa é a linguagem sem arrudeios, é a linguagem real, é a linguagem que não precisa ter nenhuma lógica figurada. Ela é o que é e pronto, ela diz o que diz e pronto. Esta é a linguagem denotativa. Ah, isto aqui é um piloto. Tudo bem, linguagem denotativa. Um piloto, linguagem denotativa, né? Mas se eu disser o piloto que, ó, voa pelo quadro, ó, já estou pensando em piloto como sendo aquele que pilota os aviões, né? O piloto que voa pelo quadro e vai deixando os conteúdos, né, perfeitos e tal. Aqui a gente já não tem mais piloto, né, como sendo este que escreve. Então, a primeira vez foi linguagem denotativa. Na segunda vez, eu trouxe a linguagem conotativa. Então, essa diferença, ela é crucial, ela é muito importante. Tudo bem? Show de bola? Vamos lá. Então, vamos continuar. E a linguagem, né? É muito importante também que essa linguagem, meus amores, não sei se vocês estão conseguindo aí captar todas as informações. Esta linguagem, ela precisa muito que na hora da prova, quando você pegar um texto, você faça isso. Agora é muito rápido, sabe? Não é uma coisa muito fácil, é muito rápido, né? Vamos lá. Nós temos também a linguagem técnica. Mamá, nós temos uma linguagem chamada de linguagem técnica. Exatamente. A linguagem técnica, ela é, na realidade, sabe o que, minha gente? Ela é uma linguagem que ela é para poucos. Somente algumas pessoas, de forma específica, elas podem entender totalmente aquilo que a linguagem técnica tem. Óbvio que a linguagem técnica ela não é tão democrática, né, minha gente? Por que, mamá, não é muito democrática? Porque nem todo mundo vai entendê-la. Então eu não posso veicular essa linguagem técnica em qualquer tipo de texto, em qualquer tipo de veículo de informação, seja TV, rádio, revista, porque algumas pessoas não vão entender, né? Por exemplo, se você encontrar aí um texto entamoeba coli, entamoeba histolística, ou quem está me ouvindo, eu acho que as pessoas que gostam de biologia, que trabalham com isso, que são da área da saúde, elas vão saber. Mas quem não é da área da saúde pode ficar se perguntando, o que ele falou? Entamoeba o quê? Histolística o quê? Né? Que são os tipos de ameba. Então a linguagem técnica é aquela linguagem própria de uma profissão, de um grupo, né? E eles utilizam para também se comunicar, né? De forma mais assim, profissional, de forma mais objetiva, tá bem? Então, nós temos aqui os tipos de linguagem. Mamá, como os textos são ricos, não sabia disso. Eu não imaginava, mamá, que observar um texto seria preciso a gente entender esses aspectos. Tem que entender esses aspectos, não tem como deixar, né? Outra coisa importante em um texto, eu não posso nunca deixar de observar em um texto a coesão, né? Eita, mamá, isso aqui é muito top para concurso. Isso aqui cai demais em concurso. A gente sabe que coesão e coerência, eu acho que assim, é basicamente assim, 50% de algumas provas de concurso, coesão e coerência. Não tem como a gente fugir disso, né? E aí, mamá, o que significa coesão? Vamos lá. Coesão diz respeito, ó, ao uso de elementos, né? Que auxiliam, uso de elementos que auxiliam a progressão textual. Uso de elementos que auxiliam a progressão textual. Ou seja, a coesão significa você utilizar palavras que conectem as ideias, ou muitas vezes você utilizar palavras que substituam as ideias.
Se eu disser isso, ó, já é um elemento de coesão de retomada. Se eu disser, no entanto, é um elemento de coesão de oposição. Então, observe que nós temos essa diferença. E eu quero que você entenda. Mamá, então a coesão, ela é feita com quais elementos? Tanto com elementos de referência, como com elementos de conexão. Vou até colocar aqui, né, minha gente? Ó, elas proporcionam referência. Eu vou colocar assim, ó, referenciação, sequenciação. Esses são os tipos? Esses são os tipos. Que vai ser uma aula, né, futura nossa, de terá coesão como sendo uma aula específica. Porque aí, meu amigo, olha, na aula de coesão, assista, mas assista muito, porque ela é foda para você fazer uma boa prova, né, de exame de seleção, seja concurso, vestibular, mas principalmente CESP, COPEB, FGV, então FCC, bote para fuder aí. Então, a referenciação, sequenciação, né? Aí nós temos o léxico, ó, lexical, mas essas palavras eu não conheço, a gente vai conhecer futuramente, calma, mas pelo menos sabe o que é coesão. É a conexão, é dar progressão ao texto, o texto vai ter uma continuidade, progressão quer dizer continuidade. Como é que um texto tem continuidade? De qualquer jeito? Não. Essa continuidade ela é proposta pela coesão, não esqueça. Então, lexical, aí nós temos a coesão também através da elipse, né? Elipse também forma esse trabalho da coesão. Então, olha que interessante. A coesão é feita através da conexão, através da substituição de palavras, através do vocabulário, que léxico quer dizer vocabulário, através da elipse, que significa você omitir palavras também, e também temos a coesão recorrencial, que é aquela em que a gente repete palavras, mas repete com intuito específico, tá? Pronto, show de bola. Então, fechamos aqui a coesão. E pra gente finalizar, porque só temos, né, mais um aspecto, que delícia, então foi legal, porque deu para completar aqui o quadro inteiro, ficou bem legal, não foi, minha gente? E pra gente finalizar essa parte de textualidade, nós temos a coerência. Olha aí. Mamá, o que é coerência? Ó, cara, não tem como aprender. Não é legal você aprender a coesão e ficar sem saber o que é coerência. Coerência é exatamente a lógica que você dá ao texto. Então, vou até colocar aqui, coerência significa lógica, né? As ideias inseridas, lógica, as ideias inseridas no texto. Isso é coerência, né? A coerência, o seu texto é válido? Esse texto que você está lendo, ele faz uma ponte com a realidade? Esse texto que você está lendo, ele diz algo que de fato é verdadeiro? Então, na coerência, a gente vai fazer alguns julgamentos, não é? Ó, a gente vai fazer alguns julgamentos. Se o texto fala verdades ou não fala verdades. Se o texto ele possui uma realidade que é de agora ou uma realidade mais antiga. Para esse texto ter validade, ele tem que ter coerência. Você deve ter falado alguma vez para alguém da sua família ou para o seu crush, você não está coerente, não está sendo coerente comigo. Você não está sendo coerente comigo, Jorge, né? Você deve ter falado isso alguma vez. Então, ser coerente quer dizer você não está sendo verdadeiro, você não está sendo correto. E a coerência, ela busca exatamente isso. Mamá, coesão pode não ter coerência? Pode. Coerência pode não ter coesão? Pode. Se eu disser saiu, chegou, dormiu, não tem coesão nenhuma, só tem coerência. Porque dá para entender todas as relações ali, né? De atos, de ações. Agora, se eu disser o seguinte, ele foi à padaria, porém o jogo foi ruim. Peraí, o que tem a ver padaria com jogo? Então, tem coesão, porque usou o porém, mas não tem coerência, caralho. Então, mamá, eu entendi agora essa diferença. Show de bola, tamo junto, até a próxima. A gente vai continuar este curso, meu amigo, com diversos assuntos. Beijos.